Ana Oliveira, quando falamos de teoria das forças, efetivamente, de que é que estamos a falar? Um movimento que surge a partir dos anos 90, neste contexto do serviço social, mas que é muito mais alargado a todos os contextos, sobretudo ao nível das ciências sociais, com um movimento que se diz que é uma prática ou um olhar a partir das forças. E este, no fundo, é uma proposta alternativa de olhar para si mesmo e de olhar para a realidade, contrariando aquilo que é um bocadinho os modelos deficitários, que partem sempre de qual é o problema. Qual é o problema? Vamos estudar o problema, vamos centrar-nos no problema, vamos encontrar uma solução para o problema, mas negligenciando de alguma forma tudo aquilo que são competências, tudo aquilo que são desejos, atitudes que permitem, se calhar, ativar aquilo que podem ser as soluções ou um outro olhar daquilo que é a realidade. Portanto, no fundo o problema não pode dominar a cena, quem tem que dominar a cena são as competências, os valores, os desejos e os sonhos das pessoas. E isso permite encontrar uma via mais rápida, ou pelo menos, enfim, menos difícil de resolver as situações. Esta visão é disruptiva face à visão tradicional e clássica, quer de intervenção em contexto comunitário, quer também até quando trabalhamos relação terapêutica no domínio da psicologia. É difícil afirmar esta perspectiva num contexto em que o nosso olhar está sempre habituado a ver o que está mal, a ver o que falta. Exatamente. Nós temos uma formação muito arraigada numa forma mais clínica e patológica, não é? Aliás, nós temos processos de intervenção que passam por modelos totalmente clínicos. É o diagnóstico social, não é? Os planos de ação, que no fundo é encontrarmos soluções para os diagnósticos, que normalmente são caixinhas fechadas e que não permitem ir muito além daquilo que são algumas etiquetas, não é? Que são os diagnósticos fechados sobre as situações e sobre os problemas. E nós estamos muito formatados a esse nível. Há necessidade de encontrar outro tipo de resposta. E este tipo de resposta é difícil afirmá-lo porquê? Porque roça um bocadinho com alguma ingenuidade. Como se de repente estivéssemos a falar de que o mundo é todo de cor-de-rosa e tudo vai correr bem, como se não houvesse problemas. A teoria das forças não é ingênua. A teoria das forças não ignora os problemas. Sabe que eles existem. Faz uma opção, que é: eu não vou partir do problema. Eu reconheço o problema, mas faço uma opção de tentar identificar aquilo que são as competências ou as chaves, eu costumo chamar-lhe os gatilhos, que permitem ativar todos os outros recursos para encontrar as soluções. E, portanto, o foco é a solução, não é o problema. Mas não se ignora e não se tem uma visão de alguma forma romantizada sobre a vida, nem sobre as pessoas, nem sobre as situações. Elas estão, elas existem. Simplesmente não são elas que dominam a intervenção, nem dominam o olhar. E isso permite efetivamente um tipo de autoconceito, mas também de intervenção sobre a realidade, muito mais impregnada pela esperança, porque se acredita e se tem altas expectativas sobre aquilo que se pode acontecer. E também permite uma criatividade muito maior. A teoria das forças acredita que o ambiente está cheio de recursos, mas que muitas vezes, como o nosso olhar está tão dominado por aquilo que não funciona, não somos capazes de encontrar pequenos ou grandes recursos naquilo que é o nosso ambiente normal. Isso, enfim, não pode retirar aquilo que é a responsabilidade da estrutura social, mas sim que há uma dinâmica, tanto de individual, como de grupo, como de comunidade, de encontrar recursos onde normalmente não se iria encontrar. Professora Ana Oliveira, quando fala de forças, está aqui a considerar diferentes realidades. Não é exclusivamente uma só dimensão. Pode aqui ajudar-nos, exemplificando um pouco melhor, quando falamos de forças, de que é que estamos a falar, efetivamente? Porque a compreensão alargada das forças possíveis é muito relevante para quem pretende potenciar esta teoria de intervenção social. O que é que são as diferentes tipologias de forças que nós podemos ter como ponto de partida para esta
para este olhar? Normalmente nós arrumamos isto num triângulo, que são as competências, as capacidades e os recursos. Nós chamamos o triângulo CPR. E isto pode ser visto de forma individual, grupal, comunitário ou até, se quisermos, societal. No fundo, quando nós olhamos para as capacidades, estamos a olhar para aquilo que de facto eu sou capaz de. Não é? Portanto, estamos a falar muito mais de talentos, aptidões, estamos a entrar numa dimensão muito individual. Mas quando falamos de competências, falamos de algo que tem potencial, mas que pode vir a ser desenvolvido. E, portanto, basicamente já estamos aí a entrar noutro nível. Estamos a falar de skills, não é? Que nós podemos de facto desenvolver, que nós podemos trabalhar e que isso pode de facto transformar. E quando olhamos para os recursos, estamos a falar já de coisas muito concretas, como a nossa própria rede social, os nossos grupos de pertença, aqueles recursos que podem existir dentro da comunidade, como um próprio centro de emprego, ou outro tipo de recursos que são vistos do ponto de vista do capital humano e social, mas que podem também ser vistos do ponto de vista mais individual. Quando nós estamos a falar também de competências e de capacidades, e agora sem querer arrumar, estamos a falar disto, estamos a falar, por exemplo, isto tem uma ligação muito grande à resiliência, esta capacidade de resistência, o ser orgulhosamente resistente, é a utilização do orgulho de uma forma positiva, não é? Quantas pessoas não são capazes de resistir à adversidade de uma forma totalmente nova? Eu costumo muitas vezes falar com as pessoas e dizer, eu era incapaz de ter sobrevivido a uma situação tão forte de carência, por exemplo, não é? E as pessoas resistem de forma muito criativa, utilizando aquilo que são capacidades e competências, designadamente, muitas vezes no diálogo, muitas vezes na negociação, muitas vezes em tentar encontrar formas diferentes de sobrevivência. Portanto, estamos aqui a falar também de desejos, de valores. Para algumas pessoas, a fé, por exemplo, é essencialmente uma força. Ou o amor que têm pelos filhos. Porquê? Porque não fariam mais nada, não fariam nenhuma transformação pessoal, mas pelos seus filhos fazem. E, portanto, há aqui uma dinâmica que, de facto, ativa qualquer coisa de diferente na pessoa. Mas acredita-se que também pode ativar nos grupos, também pode ativar nas comunidades. Eu já vi grupos que, pelo seu sentido de pertença, são capazes de ativar recursos, o que nós chamamos de forças, que nós pensaríamos que nunca seria possível, não é? Portanto, não sei se estou a conseguir concretizar, mas as forças podem ser muitas e multivariadas, mas no fundo arrumam-se nestes nestes 3 eixos de CPR, de competências, capacidades e recursos. E é muito interessante esta ligação que começa a fazer aqui, a uma ponte que queremos nesta conversa tornar evidente, é que para construir uma dinâmica de autoconfiança, de confiança em si mesmo, de confiança que é potencialmente transformadora, esta teoria das forças é essencial, ajuda a construir a autoconfiança. O desenvolvimento da autoconfiança implica o conhecimento e a identificação disto mesmo, dos nossos valores pessoais, dos nossos desejos, das nossas atitudes e das nossas competências. E normalmente tem 3 pilares associados, que é o autoconceito, que visão é que eu tenho de mim próprio, e a visão de nós próprios constrói-se muitas vezes a partir das experiências pessoais, e daí também ser muito importante ter consciência dos momentos marcantes no percurso da vida de cada um, e é um exercício que nós costumamos fazer, mas também ter consciência do olhar e do feedback que os outros nos dão de nós. E desde aqui ir fazendo estas sínteses, não é? E por isso, uma pergunta que eu faço sempre é se tem por hábito ter em conta aquilo que as pessoas que nos rodeiam, seja da nossa família, seja das nossas equipas, têm a dizer sobre si. Não é a última palavra, mas são visões que se complementam. O segundo pilar é a autoestima. Qual é a percepção que eu tenho do meu próprio valor, não é? Ou seja, se eu acredito no valor que tenho, também tenho maior capacidade de encarar os desafios. E, portanto, consigo identificar aquilo que são os meus pontos fortes, as minhas limitações. Já alguma vez nos perguntámos sobre isso? E, por isso, valorizar quem somos, as nossas potencialidades, mas também reconhecendo as nossas limitações, permite-nos um desenvolvimento da autoconfiança completamente diferente. E, por fim, a autoeficácia, não é? Que é como é que eu avalio as minhas capacidades e competências. Ou seja,
o que eu acredito é que as pessoas que desenvolvem a sua autoeficácia são mais ativas, mais persistentes perante aquilo que são os conflitos, ou as adversidades, ou os desafios, não é? E, portanto, como é que eu avalio, por exemplo, o meu processo de resolução de problemas? Como é que eu costumo lidar com os desafios? E perceber que tudo isto, de alguma forma, estes 3 pilares, na medida em que eles estão bem construídos, alicerçam a minha autoconfiança. A autoconfiança, ao contrário daquilo que as pessoas pensam, não é também ingênua no sentido de dizer, bem, eu acredito que lá vou. Não, ela tem fundamentos, e estes fundamentos da forma de como é que eu me conheço, como é que eu me valorizo e como é que eu me avalio, são essenciais para construir uma pessoa autoconfiante. Esta visão, dizíamos no início, tem, no seu caso, relativamente raro, quer a dimensão académica, de trabalho científico em torno deste conceito, quer também uma grande experiência prática. Quer trazermos aqui um pouco dessa experiência prática, da aplicação concreta de uma visão centrada nas forças, ao longo dos anos, dos vários desafios que foi tendo de intervenção social. Há pouco referia-se que foi vendo que grupos e comunidades foram capazes de transformações extraordinárias. Como é que, na prática, é viver uma intervenção centrada nas forças? Para já muito desafiante. Eu costumo dizer que entrei neste percurso precisamente pela oposição, por às vezes sentir que tinha uma visão de alguma forma negativa ou patológica sobre os outros ou sobre mim própria. E quando comecei a enveredar por aqui, é tão bonito, não é? Porquê? Porque o percurso que tenho feito com pessoas, ou até mesmo com colegas, a intervir a partir deste modelo, é experimentar que quem muda primeiro somos nós. O nosso posicionamento muda. E rapidamente passamos dos problemas para os desafios, de um olhar do passado para um olhar que, sobretudo, se centra no futuro, que é, ok, qual é o objetivo? Para onde é que nós vamos? E depois um percurso que tem sido acompanhar pessoas nas quais se centra muito uma intervenção na narrativa, nos diálogos, e por isso é preciso tempo para que as pessoas, todos estamos muito centrados naquilo que não funciona. E, portanto, nós temos que ajudar as pessoas a fazer este percurso de se autorreconhecerem a partir daquilo que têm de bom, de competência, de capacidade. E, portanto, há um conjunto de perguntas que nos ajudam a estabelecer esta conversa. E é muito interessante perguntar isto, não é? Olha, o que é que a ti te faria neste momento sonhar? Ou o que é que tu desejas para daqui a 3 anos? O que é que te fez sobreviver? Quais foram os momentos da tua vida em que tu sentiste que tinhas mais orgulho em ti? E são perguntas que podem parecer, enfim, agora de repente estás a perguntar isto a uma pessoa, só que são perguntas que permitem parar. Quando as pessoas descobrem isto, eu trabalhei com jovens durante imenso tempo e com jovens que tinham percursos difíceis. Poder conversar com eles sobre isto eles posicionam-se de forma completamente diferente. Primeiro, porque nunca ninguém acreditou neles, nem eles próprios. Segundo, porque eles começam a perceber que está nas mãos deles também uma grande parte daquilo que é a capacidade de inverter o seu percurso. E, portanto, ainda que todas as lógicas contrariem, ainda que a própria estrutura social muitas vezes não lhes possibilite, se calhar, projetar um futuro diferente, se eles perspectivam desta forma, se eles encontram aquilo que são as suas competências, eles desenham efetivamente um projeto de vida diferente. E eu tenho exemplos concretos de jovens que enfim, todas as estatísticas diriam que eles não seriam pessoas de sucesso, mas neste momento eles são pessoas de família, com filhos, com um projeto profissional consolidado. E isto é brilhante. Do ponto de vista profissional, isto não é um milagre, não é? Nós não utilizamos a teoria das forças e de repente tudo funciona e tudo corre bem, não é isso, não é? É de facto uma forma diferente de olhar. É como se nós puséssemos uns óculos que nos permitem ver as coisas de uma determinada maneira e de trabalhar de uma determinada maneira. Não implica sucesso imediato. E exatamente nessa linha, para terminar esta nossa conversa, o que é que a teoria das forças não é e, sobretudo, que armadilhas, que riscos devemos ter em consideração para não termos, como já referi várias vezes, uma abordagem ingênua, naif, que pode desvirtuar completamente esta visão. Que alertas deixa para aquilo que a teoria das forças não é, não quer ser,
que armadilhas é que há pelo caminho para as evitar e para tirar desta visão todo o seu potencial. Eu costumo muitas vezes dar a teoria das forças em oposição àquilo que é uma avaliação centrada nos problemas. A teoria das forças não é uma varinha mágica, e, portanto, não é por nós olharmos para aquilo que são os valores, os desejos, as atitudes e as competências que temos a vida resolvida. Não é um antídoto contra o pessimismo. É verdade que tem na base uma esperança, e eu gosto de dizer esperança diferente de otimismo, ainda que no fundo é que nós acreditamos, é manter altas as expectativas que temos sobre nós e sobre os outros. É diferente, não é? A teoria das forças não é um interrogatório ou um questionário, é conversacional. É centrada, não é centrada no passado, é centrada no futuro. Não interessa tanto o que não funcionou para trás, só interessa em tanto enquanto me situa naquilo que me pode projetar para a frente. Portanto, a teoria das forças é claramente algo que nos coloca como parceiros, como colaboradores. Efetivamente, todos somos protagonistas. Experimentamos que os maiores especialistas da nossa vida somos nós próprios e os outros. Portanto, a teoria das forças não é algo que eu vou trazer como oferta para ninguém. É uma forma de olhar a vida, é uma forma de nos olharmos a nós próprios e, de alguma maneira, nos ajudarmos a construir esta sociedade que queremos em conjunto. É profundamente colaborativa porque conta com o outro. Não impõe nada, é sempre feita em parceria, é sempre feita em proposta, é sempre feita em colaboração.